Olá, alunos do terceiro ano. Me chamo Francisco Wendel de Paulo Araújo, sou aluno da Universidade Estadual do Ceará, a UES, em convênio com a UAB, Universidade Aberta do Brasil. Estou cursando licenciatura em Matemática pela mesma instituição. Então, gente, nesse vídeo irei trazer algumas questões do Enem, né? E iremos resolver essas questões, enfatizando as competências e habilidades da matriz de referência. Então, gente, vamos para as questões. A primeira questão vai ser do caderno azul, caderno 7 azul, a questão 166, gente. Ela vai se referir à competência de área 2, que é utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e representação da realidade e agir sobre ela. E a habilidade, né, utilizada nessa questão vai ser a habilidade 8, resolver situação problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Então vamos à questão. Questão 166. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, que significa dobrar, e kami, que significa papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Observe bem a figura, gente. E agora vamos para o que a questão pede. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Gente, para a gente descobrir, né, a medida do segmento AE, né, observando aqui na figura, vamos analisar bem essa figura, gente. Se vocês observarem, gente, essa dobradura que a menina fez aqui, né, vai representar o quê? Um triângulo, né, gente? E esse triângulo, né, é um triângulo retângulo, né? Por quê retângulo? Porque contém um ângulo reto aqui. Vocês podem observar bem aqui na figura, né? Então, gente, poderíamos utilizar o teorema de Pitágoras, mas para isso, a gente teria que ter as medidas dos catetos, né? Porque aqui ele está pedindo, no caso, a hipotenusa, gente, desse triângulo. Observem bem aqui. Vocês vão identificar esse triângulo retângulo e vão ver que o segmento AE é a hipotenusa desse retângulo, né? Retângulo desse triângulo, perdão. Triângulo AED. Então vamos lá, gente. A medida AD, né? Vamos representar cada medida dessa por letra, né, gente? A medida AE vamos representar por a medida AD vamos representar por C e a medida ED vamos representar por B. Agora vamos ver se a questão dá algumas dessas medidas para nós, né, para facilitar. Olha aqui, gente, o segmento AD, que é a medida C, ele vale 12, não é isso? Vocês concordam comigo? Que é justamente a largura da folha de papel, não é isso? Então, AD é igual a 12, né? O C vai ser igual a 12 centímetros, que é a mesma, essa medida aqui, AD, é a mesma medida BC, né? Ela é congruente a essa medida. Já a medida B, se vocês concordam comigo, vai ser igual à diferença da medida AB e a medida EC, não é isso? Porque o papel é retangular, gente. Então, se a gente tirar 12 de 18, né, no caso aqui, a gente vai ter essa medida aqui. Então, 12 menos 18 vai ser igual a 6, né? Observem bem aqui o que é que a gente está fazendo. Agora, a medida A, que é a medida da hipotenusa que a gente vai procurar. Então, a gente já pode utilizar o teorema de Pitágoras, né, que eu já coloquei aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos substituir os valores que a gente já tem. No caso, a gente não tem o A, mas temos o B e o C. Então, vamos fazer essa substituição. Olha aqui, A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, resolvendo, a gente vai ter que A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, né? 6 vezes 6, 36. Mais 12 ao quadrado vai ser 144. Agora, basta que a gente faça essa soma aqui, né? A ao quadrado é igual a 36 mais 144, que vai dar igual a 180. Aqui a gente tem o A ao quadrado, a gente vai passar esse quadrado com a operação inversa, né? Que vai ser a raiz, né? O inverso da potenciação é a radiciação. Então a gente vai ficar com o A isolado, é igual a mais ou menos raiz quadrada de 180. Toda vez que você for passar, né,
o quadrado para como radiciação para no outro membro, né, da equação, você tem que considerar que ele é mais ou menos a resposta, porque a raiz quadrada, gente, o quadrado ele pode ser do número positivo ou negativo. No exemplo, mais 2, né, ao quadrado, ele é igual a 4. E menos 2 ao quadrado também é igual a 4. Por isso que a gente faz esse joguinho aqui de sinal. Só que como se trata de um triângulo, a gente não vai utilizar o valor negativo aqui, porque não existe medidas negativas, né? Existem medidas apenas positivas. Não vai existir menos 2 centímetros, né? A gente não pode considerar isso. Então, vamos considerar apenas o valor positivo para A. Agora, para a gente tirar essa raiz aqui, gente, o 180 não tem raiz exata. Então, vamos decompor o 180 em fatores primos para a gente simplificar esse valor aqui. Então, vamos lá. 180, ele dá para dividir por 2, né? 180 por 2 é igual a 90. 90 dá para dividir por 2. 90 dividido por 2 é igual a 45. 45 não dá para dividir por 2, não dá um valor exato, mas dá para dividir por 3. 45 dividido por 3 é igual a 15. 15 ainda dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir pelo próprio 5, que vai dar igual a 1. Concluindo assim a nossa fatoração. Então, vamos lá, né? Como vai ficar isso aqui? Gente, o produto desses números aqui, desses números primos, ele vai resultar no 180. Então, a gente pode representar o 180 através do produto desses números. Então, aqui a gente tem 2 vezes 2, a gente pode representar por 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 3, a gente pode representar por 3 ao quadrado, e o 5, né, como está só, a gente multiplica apenas ele, 5. Então, vamos levar esse valor aqui lá para dentro da raiz, né, para a gente retirar, né, simplificar essa raiz. Então, como é que vai ficar aqui, gente? Ó, vamos passar para cá, que aqui está sem espaço. A vai ser igual a raiz quadrada do quadrado de 2, né? A raiz quadrada, ela cancela o quadrado, né? Porque são operações inversas, né? Como eu falei anteriormente. Então, raiz quadrada, ela cancela o quadrado, assim como o quadrado cancela a raiz quadrada. Então, a gente vai ficar apenas com 2. O mesmo ocorre com o 3, ó. Raiz quadrada do quadrado de 3 vai ser igual ao próprio 3. E o 5, como ele não está elevado a nenhum expoente, a gente apenas repete ele dentro da raiz. Então, vai ficar esse valor. A igual a 2 vezes 3 vezes raiz de 5. Dá para a gente fazer mais alguma coisa? Com certeza, né? Dá para a gente fazer a multiplicação. 2 vezes 3 é igual a 6. E a raiz de 5 a gente repete multiplicando o 6. Então, A vai ser igual a 6 raiz de 5. Então, a gente já tem o valor da medida E. Então, a gente já pode gabaritar aqui. A gente já pode marcar, né? Que vai ser o item D, né? Que é 6 raiz de 5 centímetros, o valor da medida AE. Concluindo assim a nossa questão. Agora vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela vai envolver a competência de área 2, né, também. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Só que dessa vez a habilidade que iremos utilizar é a habilidade 9, que é utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Então vamos para a questão. A questão também vai ser do caderno 7 azul. Vai ser a questão 164, né? Então vamos lá. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Então, aí está a situação. Para a gente saber, gente, o que vai pegar, né? Quando a gente fala de centímetros cúbicos, né, ou metros cúbicos, no caso aqui, a gente está se referindo a metros cúbicos, né, no caso.
ele quer saber qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje, né? Então, quando a gente fala de metros cúbicos, a gente está se referindo a volume, não é isso, gente? Então, para a gente calcular o volume dessa laje, né, a gente vai precisar de 3 dimensões. No caso, a gente vai precisar de comprimento, largura e altura. Só que aqui a gente tem uma figura não retangular, então não vai ser tão simples assim. A gente vai ter que utilizar alguma técnica. Eu vou resolver essa questão de duas formas, né, de duas maneiras diferentes. A primeira maneira vai ser a maneira um pouco mais complicada, que é calcular, né? Vamos ter que o volume é igual a comprimento vezes largura vezes a espessura aqui, que está dando a espessura a gente tem, né? Só que no caso, gente, a espessura aqui está em centímetro e as dimensões aqui estão em metro, então a gente tem que deixar isso igual, viu, gente? Cuidado para não se enganar com isso. Centímetros, a espessura está em centímetros e as outras dimensões estão em metros. Então vamos transformar esses 5 centímetros em metros, né? Basta que a gente divida por 100. 100 dividido por 5 vai ser igual a 0,05 metros, né? Então, 5 centímetros vai valer 0,05 metros. Gente, eu fiz aqui, ó, volume é igual a área da base, né, que é a área da base da figura, vezes a espessura, que é 0,05. Então, por que a área da base? Porque a área da base ela é dada pelo comprimento vezes a largura, não é isso? Então, se a gente multiplicar pela espessura, a gente vai ter o volume. Então, para a gente descobrir, né, esse volume, vamos calcular a área dessa figura aqui. Para isso, gente, eu vou utilizar, primeiramente, eu vou fechar esse retângulo aqui, eu vou calcular a área desse retângulo completo, depois vou retirar a área dessa parte aqui, ó, que está em branco. Então, vamos lá. Para isso, vamos calcular a área total, né? No caso aqui a gente tem 14 metros de comprimento e aqui a gente tem 5 metros, né? Então vamos colocar aqui, ó, como a área do retângulo é igual a o comprimento, que é 14 metros, vezes a sua largura, que a gente tem aqui 5 mais 2 mais 1, né? Então essa parte aqui vai ser 3 metros, 3 mais 5 vai ser igual a 8. Então, essa medida total aqui vai dar 8 metros, né? Então, a área do retângulo maior, que é esse retângulo que a gente montou aqui, vai ser igual a 14 vezes 8. A área do retângulo é igual a 112 metros quadrados. A área a gente sempre coloca em metros quadrados. Então, vai dar 112 metros quadrados. Tendo essa área aqui, para descobrir a área da base, né, da figura que a gente quer, né, que é essa área mais escura aqui, a gente deve diminuir essas áreas aqui, subtrair essas áreas aqui, nessa área aqui que está em branco. Então, para a gente subtrair, a gente tem que calcular essas áreas. Observando aqui, gente, a gente tem 1 metro, né? Aqui a gente tem, eu separei aqui, né, para ficar mais fácil. A gente vai ter um retângulo de 1 metro de largura por 3 centímetros de comprimento. 3 vezes 1 é igual a 3, então a gente vai ter 3 metros quadrados, né? Esse valor aqui. Já o outro a gente vai ter um quadrado, gente. Observe aqui, ó, que é um quadrado de 3 metros por 3 metros. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a gente vai ter uma área de 9 metros quadrados aqui nessa outra parte. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a área do retângulo e subtrair essas duas áreas aqui para que a gente possa obter a área da base, né, que é a área da figura, para depois a gente multiplicar pelo 0,05, que é a espessura, né? Então vamos lá. A área da base é igual à área do retângulo menos 3, que é essa área aqui, menos 9, que é essa outra área aqui, né? Então vamos lá, como é que vai ficar? A gente tem a área do retângulo que é de 112, agora basta que a gente faça as subtrações aqui. A área da base é igual a 100, né? 112 menos 3 é igual a 109, 109 menos 9 é igual a 100. Então a área da base vai ser 100 metros quadrados. Essa área aqui, viu, gente? Essa área que está mais escura vai ser 100 metros quadrados. Agora o que falta a gente fazer? Multiplicar essa área da base, né? Vamos trazer essa formulazinha para cá, que o volume é igual à área da base vezes 0,05. Então, a gente vamos multiplicar a área da base, que é 100 vezes 0,5, e a gente vai obter o nosso volume procurado.
100 vezes 0,05 é igual a 5 metros cúbicos, gente. Então, a gente já tem um valor. Agora, para a gente marcar a questão, a gente tem que ver as capacidades, o mínimo de caminhões que a usina deve enviar, né, utilizando as capacidades máximas, né, para obter esse volume, né. Vamos analisar aqui as questões. 10 caminhões com capacidade máxima de 10 metros cúbicos, já que já passa, né? Não é necessário. Já passa até demais. A B, 5 caminhões com capacidade máxima de 5 metros cúbicos, também já passa, né? Agora a C, um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Bem certinho, né, gente? A gente conseguiu um volume de 5 metros cúbicos de concreto. E aqui a gente tem um caminhão, né, que ele tem a capacidade máxima de 5 metros. Então, a gente se utilizar esse caminhão aqui, ele já supre a necessidade, né, do concreto da laje. Então, a gente vai gabaritar, que é o item C, né, gente? Um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Então, essa é a resposta correta. Gente, eu vou mostrar outra forma de resolver essa mesma questão, né, para que vocês também possam estar vendo, né, que a matemática, né, no caso da compreensão das figuras geométricas, elas podem ser dadas de várias maneiras, né? Vamos mostrar aqui outra forma, né? A mesma questão. Então, essa forma que eu vou utilizar aqui, a gente vai utilizar o cálculo do volume também. Vamos utilizar as mesmas informações, né? Que a espessura é 0,05 metros. E vamos utilizar que o volume é igual à área da base vezes a espessura, que é 0,05 metros. Agora, o detalhe aqui que eu vou fazer, eu não vou utilizar o retângulo maior, mas eu vou pegar essa figura e partir em 3 retângulos, né? Ou seja, eu vou partir em 3 separações aqui. Eu vou utilizar essa parte aqui. Essa daqui eu vou calcular a área de cada um, depois vou somar. Então, vamos lá. Essa parte aqui, gente, daqui para cá, olha, se vocês observarem aqui, a gente tem 2 metros e aqui a gente tem 5 metros. Então, essa parte aqui vai ficar com 7 metros, né? 2 mais 5, 7. Então, essa parte, esse retângulo aqui, ele vai ter 3 metros de comprimento, né? E 7 de largura, ou 7 de altura, né? De largura. Então, vamos ver os outros aqui, as outras informações que a gente pode obter aqui. No caso aqui, ó, essa figura maior aqui, ela vai ter 1 mais 2 mais 5. 1 mais 2, 3, mais 5, 8, né? A gente vai ter 8 metros de largura aqui nesse caso. Então, gente, aqui a gente vai ter um quadrado, né? A gente tem 8 metros de comprimento por 8 de largura, né? Então, ou seja, 8 metros de lado, porque vai ser um quadrado. Então, a gente já pode estar calculando essas áreas aqui. Aqui a gente já tem o valor desse quadrado, desse retângulo menor, a gente já tem os valores, né? Que é 3 metros e 5 metros. Então, basta que a gente calcule a área de cada um. E depois soma e multiplica tudo por 0,05. Então, 8 vezes 8 é 64. Então, esse quadrado aqui vai ter a área de 64 metros quadrados. Aqui a gente tem 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Então, a gente vai ter 21 metros quadrados nesse outro retângulo. E no terceiro retângulo, a gente vai ter, na verdade, na terceira repartição, a gente vai ter 3 vezes 5, que é igual a 15 metros quadrados. Então, a gente faz a soma dessas três áreas e vai resultar, ó, em 100. 64 com 21, a gente vai ficar com 85. 85 mais 15, fecha os 100, né? Então, a área da base, a área dessa parte que está escura, ela vai resultar em 100 metros quadrados. Então, agora, se a gente tem a área da base, basta que a gente traga a fórmulazinha aqui, né? E essa fórmula aqui substitua, né? A área da base, o volume é igual à área da base, vezes a espessura, que é 0,05. Então, pronto. Vai resultar em 5 metros cúbicos, né? Eu fiz essa parte aqui de uma maneira mais rápida, né? Só para vocês observarem, né? Que a gente pode resolver de outra forma, mas o resultado é o mesmo, viu, gente? Então, o item C vai ser a resposta, né? Vai dar o mesmo resultado. O volume é igual a 5 metros cúbicos, né? Importante é que vocês vejam aí qual a melhor forma de vocês resolverem, né? De vocês analisarem essas questões. Então, gente, é isso. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e uma boa prova para vocês.